Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen contra Hans Niemann na final do Title Cup 2024. Quem diria, eles se encontram novamente. Eles que já se encontraram no passado várias vezes de maneira polêmica, né? Virou até processo de 100 milhões de dólares. Magnus Carlsen, depois de perder algumas vezes para o Hans Niemann, até mesmo presencialmente, passou a abortar os torneios contra o Hans Niemann, abortar a partida, sair de torneio, enfim, causou uma grande confusão, deu processo e depois eles voltaram a jogar e fizeram um empate rápido e tudo mais. Esse microfone não abaixa, ele tá igual a gravata do Calma Cocada. Isso aqui eu vou ter que fazer a escolinha do professor Raimundo aqui com esse microfone. Então, que legal que eles estão jogando aqui uma rivalidade, entre aspas, não tanto pela qualidade de jogo, apesar do Hans Niemann ser um jogador excepcional, principalmente na modalidade online, mas tem uma rivalidade aí pela essa animosidade aí histórica, né? Então vamos dar uma olhada e antes agradecer todo mundo que está apoiando aqui o canal nessa fase sem monetização, 32 dias, vai até o dia 19 de julho, por conta de um erro que eu fiz numa configuração do YouTube com a conta do AdSense. Eu mudei para uma conta nova do AdSense, que é onde eu atualizei os meus dados, e não pode ter duas contas do AdSense no mesmo nome, eu não sabia. Eu falei, só voltar para a antiga, né? Não pode, tem que esperar 32 dias. É dureza, é a mesma coisa que você... O recado para quem trabalha no YouTube é a mesma coisa que você não vai ter salário esse mês. Você vai trabalhar, mas esse mês você não vai ter salário, tá bom? E você fala, poxa vida. Então eu quero agradecer todo mundo que entendeu esse problema e está contribuindo aqui com o canal Xadrez Brasil. Se você também quer colaborar, as maneiras de ajudar durante esse mês até o dia 19 estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? E como sempre eu agradecer individualmente aqui o Brian Martins, Cássio Toledo, Daniel Polidoro, Gustavo Feitosa sempre, muito obrigado, Homero Esquilete e também o Leonardo Del Buono. Muito obrigado pelas contribuições de vocês, tá bom? Vamos aqui então à partida Magnus Carlsen de negras contra Hans Niemann, partida de 3 minutinhos aí para cada um, com 1 segundo de acréscimo por lance final. Quem ganhar é o campeão do Title Cup do chess.com. O peão do rei foi jogado pelo Hans Niemann. Temos aqui E5, os cavalos são desenvolvidos e aqui bispo C4. O Hans Niemann vai para a abertura italiana. Magnus Carlsen convida para loucuras, o Hans Niemann prefere jogar da maneira moderna, com D3, H6 foi jogado C3, esse lance aqui possibilita um avanço no centro, também dá mobilidade para o bispo. D6 foi jogado A4. Temos o lance bispo em E7, Hans Niemann segue com A5 e depois de roque A6. Gostei, essa aqui eu acho que o Hans Niemann andou vendo minhas partidas, a variante Milk contra a Escandinava, onde eu jogo meu A4, A5, A6 e acho que ele imitou isso daí, eu acho que o Hans Niemann tá me imitando. A partida seguiu com B6. Claro que não. B6, mas é interessante essa linha aqui do Niemann, né? Fica com esse peão aqui incomodando bastante. No entanto, esse peão virou um alvo, porque ele avançou demais. E é por isso que o Magnus Carlsen já vai pra cima dele. Falou, cara, não vem com essa brincadeirinha pra cima de mim, A4, A5, A6, você vai apanhar agora. Roque foi jogado pelo Niemann. Bispo vem pra E6, combateu o defensor do peão. Aqui nós temos trocas, o cavalo vem para casa de D2 e dama D7, garante a proteção nas casas claras. Torre em E1 foi jogado, torre vem para a coluna D, cavalo manobra para a casa de F1, Hans Niemann vai levando peças para a ala do rei, é a ala onde ele quer atacar. Magnus Carlsen sabe disso, já se antecipa com torre F7 e também prepara ataques aqui na coluna F. H3 foi jogado e a torre vem para a coluna F e o cavalo vem para a casa de G3 e agora com uma certa estabilidade no centro, na ala do rei também sob controle, o Carlsen fala, quer saber? Deixa eu papar aquele peão lá. Dama C8 foi jogado colocando pressão no peão. Hans Niemann segue como se nada estivesse acontecendo, segue desenvolvendo peças com bispo em E3 e o Carlsen segue com o lance cavalo D7, um lance espetacular que ao mesmo tempo sai da frente das torres. O Niemann já protegeu em F2, no entanto esse cavalo quer vir para B8, falou, vamos, passa esse peão para cá, vai. Você avançou com ele demais. Hans Niemann segue com D4 atacando o centro, temos trocas e sim, Magnus Carlsen coloca o cavalo da coluna D na casa de B8, atacando esse peão. Hans Niemann fala, tá tudo sob controle, segue aqui com dama em E2, mas agora Carlsen traz mais um poderoso ataque aqui, são 3 ataques para cima desse peão, que avançou demais. Hans Niemann vai tentar defender, segue com um bom lance aqui, torre de E em C1,
E agora é o seguinte, o Carlsen até pode capturar, mas vai existir uma pressão enorme porque o peão de A7 não está defendido. Então, por exemplo, cavalo toma, tem torre A4 chegando, seguido aqui com as brancas tem um contrajogo bastante interessante, né? O Magnus Carlsen não permite isso. Portanto, ele fala, esse peão aqui daqui a pouco eu capturo. Vamos primeiro lidar aqui com essa situação, joga um C5 ganhando espaço, seguimos com E5 tentando quebrar a cadeia de peões aqui do Carlsen, D5 mantém a posição fechada, temos trocas e aqui o Hans Niemann segue com esse bonito lance, cavalo D4, aqui um lance estiloso, né? Você fala, caramba, o que está acontecendo aqui? E agora o peão aqui está cravado e, queira ou não, o cavalo sai da frente da dama. Dama G4 é uma ameaça, o peão de E6 vai ficar atacado. Bela sequência do Hans Niemann aqui para cima do Magnus Carlsen. E agora, Magnus Carlsen? O Carlsen segue com o lance dama em D7. E agora... notem que, mais uma vez, né, é possível capturar o peão, no entanto, como a gente mencionou, dama G4 vai para um contra-ataque bastante forte, né, bispo por H6 é uma ameaça, cavalo H5, cavalo por E6, Magnus Carlsen não quer permitir isso, por isso ele segue com dama D7, e aqui, cavalo, e agora ameaçou capturar o cavalo, o ponto todo é esse, né, não quer deixar esse cavalo morando aqui, não dando tempo de dama G4, belo lance aqui do Carlsen, e agora cavalo C2 foi jogado, e agora... Magnus Carlsen tem um forte ataque. Aqui talvez fosse momento difícil, né? Mas talvez cavalo F3, porque tá vindo D4 e você precisa continuar defendendo em F2. Talvez cavalo F3 fosse o único lance aqui da posição. Niemann vai para esse lance errado, o Carlsen castiga imediatamente com o lance D4, atacando o bispo. Se o bispo sair daí, vai cair o peão de F. Hans Niemann tenta defender de uma maneira elegante. Torre D1, coloca uma cravada aqui para cima do peão. Magnus Carlsen segue com o cavalo D5, ameaçando agora capturar o bispo. Quebrou a cravada e agora o bispo vem para casa de D2. E sim, cai o peão de F. Torre por F2 foi jogado pelo Magnus Carlsen, encaixando um forte ataque. No entanto, o tempo deles já começou a cair. Magnus Carlsen tem 22 segundos no relógio, Niemann 35. 1 segundo de acréscimo por lance, vamos lembrar. E aqui, Rafa, não vale a pena entregar aqui, trocar a dama por 2 torres? Na maioria das vezes pode ser bom, no entanto, não quando você vai ter o rei exposto e muita peça vindo para o ataque. Com certeza aqui não funciona. Isso daqui deve ser muito ruim para as brancas, porque aqui as pretas já estão quase ameaçando ganhar peça, o cavalo teria que voltar aqui para cobrir o cheque, né? Mas as brancas ficariam com 2 cavalos cravados, não podem se mexer e o Magnus Carlsen traria as peças com velocidade, né? Então as peças vêm chegando, sem nenhum problema o Magnus Carlsen ia avançar de uma maneira muito firme aqui na posição. É claro que aqui a gente fez só uma simulação aqui de uma sequência para mostrar a vantagem muito forte aqui das pretas. Na verdade aqui as brancas já teriam abandonado numa posição como essa, mas é apenas para mostrar aqui o potencial aí, né, de que com os melhores lances as pretas ganham e ganham com facilidade. E tem checkmate no lance 50, 23 lances depois. Eu tenho certeza que todos vocês viram esse lance, essa sequência de mate no lance 50 aqui no lance 26, né? Eu tenho certeza disso. Claro que não. Galera, aqui então a partida seguiu com dama G4, Hans Niemann se protege, né? Ele calcula o mate no lance 50 e evita tudo isso. Não. Aqui ele só percebeu que não valeria a pena trocar, né? E o Magnus Carlsen segue com o lance RH8. Afinal de contas, existia uma ameaça de bispo por H6. Hans Niemann segue ameaçando o checkmate. Magnus Carlsen faz a proteção. E a partida segue com o lance B4. Confusão no tabuleiro. Magnus Carlsen, esse cavalo aqui ficou mal colocado. Ele falou, quer saber? Não valeu a pena ficar atacando aquele peão. Vou levar o cavalo pro jogo. Cavalo C6 foi jogado, o peão toma. Magnus Carlsen segue com cavalo por E5. A posição é complicada. A Barrilda fala que a melhor chance agora aqui das brancas seria tomar aqui em G7 e seguir com o lance cavalo por D4, onde as brancas têm uma peça menos, mas tem peças ativas, um ataque interessante em E6, a torre está aqui encostada no rei, essa aqui tem que ficar defendendo, provavelmente teria que voltar a torre, e as brancas têm um contrajogo aqui, pelo menos vão conseguir algum material aqui, podem lutar talvez por um empate. Mas Hans Niemann segue com dama por D4. E agora, meus amigos, como continuar esse ataque, né? Bom, segundo máquinas, o melhor lance da posição é torre por G2. O Magnus Carlsen
com 13 segundos no relógio, acabou não encontrando. Poderia, mas é muito difícil. Torre G2 seguido de dama C6 é muito alienígena, até mesmo pro Carlsen, que a gente sabe que não é do planeta Terra, mas até mesmo para ele é difícil. Teria uma linha maravilhosa e fictícia dessa maneira. Mas Carlsen segue de qualquer maneira com essa ideia do bispo C7, que é bem interessante, trazendo a proteção do cavalo, influenciando fortemente nessa diagonal. Hans Niemann segue com o lance dama em E4, Carlsen segue com dama em F7, faz um mega canhão na coluna F, ataca o cavalo do Hans Niemann que volta, e aqui, meus amigos, acontece algo impressionante. Olha, essa aqui é a melhor parte do vídeo, a melhor parte da partida. Isso daqui que vai acontecer agora é inacreditável, porque o Magnus Carlsen tem 9 segundos no relógio. E ele me manda a bala nesse lance aqui, cavalo em F3 com cheque, ele jogou ao toque, olha, ele agora tá com 10 segundos, ele jogou ao toque. Esse lance aqui, tudo bem abrir um ataque para cima do cavalo, mas tá sacrificando a torre. Cara, é um lance já surreal, né? Você não vai capturar a torre por conta de cavalo por D2, esse lance vem com um cheque descoberto, a dama tá atacada, good game, né? Então a partida seguiu com G por F3 e aqui a gente fica pensando, beleza, legal, agora eu entendi, bispo toma cavalo defendendo a torre, bacana. Não! O Carlsen vai para o melhor lance da posição, que é torre, e esse é muito difícil de explicar, né? Porque você fala assim, cara, por que não tomar aqui em G3, né? Esse lance é o natural da posição depois desse sacrifício, e tudo bem, as brancas continuam jogando o cavalo D4 e o jogo vai embora. Mas, meus amigos, o Magnus Carlsen não vai para esse lance. Ele vai para o melhor lance da posição, torre por F3, ele gastou aqui 2 segundos para fazer esse lance, né? Ele estava com 10 segundos, foi para 8, ganhou 1, ficou 9. Então ele gastou 2 segundos para encontrar esse melhor lance que é surreal, porque simplesmente o Carlsen sacrificou uma peça, ele não recuperou. E agora o cavalo atacado vai embora? Vai aqui para casa de E2 e o Carlsen segue atacando com dama em H5. E agora o peão de H3 está atacado, o rei está sem proteção nenhuma, o Hans Niemann segue com o lance dama G4, mas essa sequência só é boa porque agora tem dama E5, pilhando dama e bispo na mesma diagonal. Cara, tudo isso jogado ao toque pelo Magnus Carlsen. Cavalo F4 foi jogado pelo Hans Niemann, cortando a conexão das torres, ameaçando capturar agora a torre do Carlsen. E o Carlsen vai para mais um lance brilhante jogado ao toque, cavalo por F4 sacrificando a torre. É inacreditável, não foi ao toque esse aqui, ele gastou 4 segundos, aqui ele pensou bastante. Deixando a torre, Hans Niemann captura a torre, mas agora Magnus Carlsen segue com cavalo em E2 com cheque, abrindo um ataque para cima da dama. Hans Niemann, esse lance é um cheque do cavalo, o cavalo está protegido aqui pela dama, o Hans Niemann segue com rei G2 e agora o que fazer? Capturar a dama, né? Não, Magnus Carlsen se lembra de algo importante no xadrez. O objetivo do jogo do xadrez, apesar da gente achar que é ganhar a dama do adversário, é dar checkmate. E o Magnus Carlsen se lembra disso e segue com dama em H2 com cheque, meus amigos. Joga o rei para casa de F1 e agora sim, torre por F3 com cheque e depois de rei E1, dama em F2. Checkmate, Magnus Carlsen campeão do Title Cup 2024 aqui pra cima do Hans Niemann com checkmate, sacrifício de peça, coisa linda, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, ver a precisão aqui dos jogadores. Segundo o chess.com, 90, 76.7 para o Hans Niemann, com um lance brilhante aqui para o Magnus Carlsen, que foi aqui esse lance cavalo por F4. Teve vários lances brilhantes, mas esse lance realmente foi espetacular, né? Deixando aqui a torre indo para essa sequência maravilhosa. E bela partida aqui do Magnus Carlsen. E a gente tem também as nossas estatísticas aqui, que são um pouco mais aprofundadas do que o relatório do chess.com. Nesse relatório mais aprofundado, na profundidade aqui de 24 a gente está usando, a gente vê que o Magnus Carlsen teve uma perda média de 100 de peão menor do que a do Hans Niemann. Isso significa que cada lance que ele fez, ele se aproximou mais dos lances da engine, garantindo para ele uma precisão maior do que a do Niemann. Veja que no relatório mais profundo, o Niemann não jogou tão igual ao do relatório do chess.com, deu 70 e pouco, né? Não, ele jogou bem,
No entanto, a perda média percentual de vitória do Carlsen foi muito melhor do que a do Hans Niemann, né? Significa que o Magnus Carlsen fez lances mais precisos, tanto que a gente vê aqui no comparativo, né? 19 lances do Carlsen foram os melhores contra 15 aqui do Niemann, 9 excelentes, 7 excelentes, 3 bons, menos imprecisões, o que é bom, 5 contra 7. O Hans Niemann fez 3 erros, o Carlsen não errou nada numa partida muito rápida, né? E aqui, o quão os lances se aproximaram da engine, metade dos lances do Carlsen foram os da engine, 46 foram aqui os do Hans Niemann. O segundo melhor lance foi igual para os dois, o Carlsen teve um pouco mais de melhores, terceiro melhor lance e menos quarto ou mais, né? Quarto, quinto, sexto melhor lance, o Carlsen fez menos do que o Hans Niemann. Isso, então, a gente consegue entender, explicar um pouco melhor por que o Carlsen ganhou, né? Aqui do Hans Niemann. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!